Esse texto que nós vamos ler 3 textos. Cada um tem o propósito de nos trazer a segurança do quanto a Bíblia ela tem um significado valioso e poderoso para a vida do crente. Esse texto, por exemplo, Mateus 24:35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Jesus está dizendo as minhas palavras, dá a entender que é exatamente aquelas que ele está falando na hora que ele está pregando para a multidão. Mas quando a gente percorre a Escritura, palavra de Deus não é só aquilo que sai diretamente de Deus e o povo ouve. Palavra de Deus também é aquilo que está sendo registrado por aqueles que testemunharam aquilo que Deus falou. Então, tudo que os apóstolos escreveram e os profetas escreveram também é palavra de Deus, porque isto foi inspirado e conduzido pelo Espírito Santo. Então, as palavras de Jesus não são apenas aquelas do seu sermão e da sua pregação. Também são aquelas que Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas estão escrevendo, instruindo a igreja no que deve fazer, anotando e registrando o que aconteceu de fato. Então, registro do que aconteceu e os conselhos que eles registram para instruir a igreja e o povo de Deus, bem como o que Deus falou no Antigo Testamento e no Novo. Tudo isso, todo esse conjunto são as palavras de Deus. Por que está dizendo que não hão de passar? Tem 2 sentidos. Não passarão e não hão de passar tem 2 sentidos. O primeiro é que o que foi dito que vai acontecer não vai passar despercebido, vai acontecer. E segundo, não passarão porque a palavra é eterna, permanece para sempre. A palavra de Deus, ela estará no dia do juízo, para que por ela nós sejamos julgados. Então, a doutrina da preservação e da eternidade do verbo, e o verbo é a palavra, ela nos ensina essa doutrina de que a palavra, ela vai além dessa existência aqui. Tudo vai passar aqui, porém a palavra vai permanecer. Então nós estaremos com ela na eternidade. E é por ela que seremos julgados e é por causa dela que estaremos lá. As promessas de Deus eternas se cumprirão, porque a palavra tem que estar lá para poder ela mesma reivindicar o seu acontecimento. Tudo que foi preservado, profetizado, anunciado para a eternidade, esta palavra estará lá dizendo: está vendo? Eu disse e se cumpriu. Passarão os céus, a terra, isso que os olhos veem passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos para outro texto? 1 de Pedro 1:25. A primeira epístola de Pedro, lá perto do livro de Apocalipse, já no finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ler um texto na primeira carta e outro texto na segunda carta. Na primeira carta é o capítulo 1 e o versículo 25. A gente vai ler o 24 e 25 só para perceber o contraste que é feito entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. O 24 e 25. Encontrou aí? 1 de Pedro, a primeira carta, aí o capítulo é o 1 e o versículo a gente vai ler o 24 e o 25, mas interessante mesmo o 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, aí o 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí ele vai dizer o que é a palavra do Senhor. Ele vai dizer: e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está confirmando que não é só o que Jesus falou
diretamente da sua boca, que é palavra do Senhor. Palavra do Senhor também é aquilo que os apóstolos falaram para evangelizar a igreja, aquilo que está registrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é chamado de palavra de Deus, e a gente vai conseguir confirmar isso nos textos seguintes que nós vamos ler. Observe que esse versículo 25 diz que a palavra, ela permanece para sempre. Então as coisas desta vida passarão, e se eu quero levar para outra vida alguma coisa desta vida, que seja a palavra, porque outra coisa você não vai levar. Então o que é que nós devemos nos dedicar a vida inteira enquanto estivermos aqui? Aprender a palavra, viver a palavra, guardar esta palavra. Então essa palavra deveria ser o centro de tudo na nossa vida, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ensinou isso. E o homem, ele não levará nada nesta vida. Paulo ensina que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada também levaremos. Observe agora, segunda carta de Pedro, o próximo livro, capítulo 1 e o versículo 21. É claro que nós vamos ler o 20 e o 21 para poder contextualizar, mas o 21 é muito importante. Segunda carta de Pedro, o capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz o seguinte: saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Tem outra versão que diz inspirado pelo Espírito Santo, tem outra versão que diz compelido, impulsionado, dirigido, não é? Conduzido pelo Espírito Santo. Quando ele diz aqui, nenhuma profecia das Escrituras, essa expressão, as Escrituras, nós aprendemos na aula passada que se refere à Bíblia. Como quem está falando aqui é Pedro, e ele está falando numa época em que as Escrituras que estavam em mãos eram apenas o Antigo Testamento, ele está chamando de Escritura e de Palavra de Deus os livros do Antigo Testamento. E é bom lembrar de que ele está dizendo que nenhuma palavra é de particular interpretação. O que é que ele quer dizer? Você não pode ir à Bíblia achando que é o que você pensa que vai determinar o significado do que está escrito. A maior ilusão é você achar que a Bíblia é como qualquer outro livro, que você faz uma leitura e o que você deduzir vale a pena guardar. Muito pelo contrário, a Bíblia é um livro que você só vai conseguir agradar a Deus se você realmente entender o que está escrito lá. Você tem que extrair o pensamento e não incluir o pensamento. Por isso que tem muitas religiões diferentes baseadas na Bíblia, seitas e heresias baseadas na Bíblia, e todos eles estão dizendo que estão usando a Bíblia, mas é a interpretação errada do texto. E aí é claro, nós temos no curso de teologia a matéria de método de estudo bíblico, que ajuda você a estudar a Bíblia corretamente, mas tem outra mais importante ainda, que é a hermenêutica, que tem regras e dicas de interpretação de como você analisar o texto do jeito que ele é. Então a Bíblia, ela não é de particular interpretação, não é o que você quer que dá o sentido a ela, e é o propósito pelo qual ela foi escrita que vai dar o seu próprio sentido. Ou seja, o Espírito Santo conduziu pessoas a escrever esse livro, e enquanto conduzia essas pessoas, tem todo um propósito de cada palavra, cada registro está ali. Até a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Essa genealogia, todo esse alinhamento de nome de pessoas tinha um propósito: registrar
os erros dos sacerdotes e profetas, os erros dos apóstolos, também tinham um propósito: mostrar como era antigamente a vida dos reis com várias mulheres, e mostrar como era a vida dos apóstolos, alguns com mulheres e outros sem mulheres, fazer todo esse contraste do que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Também tinha um propósito. Então nada foi por acaso e nada foi desperdiçado, tudo tem a sua finalidade. O versículo 21 deixa claro que a vontade humana não foi a razão desse projeto, deste livro, dessa biblioteca. Foi o Espírito de Deus que deu todo o sentido a esse projeto de 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Então, as pessoas às vezes dizem assim: você está perdendo tempo acreditando num livro que foi escrito por homens. Aí a gente observa Pedro dando uma resposta confortadora para nós, dizendo: homens escreveram, mas eles foram usados pelo Espírito Santo para escrever apenas aquilo que Deus queria que tivesse escrito. Todo o plano de como isso aconteceu, a gente tentou resumir na apostila, que a gente vai ler daqui a pouco. O último texto está em Timóteo, que a gente vai ler nessa reflexão introdutória. O último texto, 2 Timóteo 3,16, voltando a alguns livros, você vai encontrar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porém, a gente pelo menos precisa ler 14, 15, 16, 17, precisamente 16, mas a gente vai ler 4 versículos para fechar com chave de ouro essa breve reflexão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece, ela nos acompanhará na eternidade. Nós aprendemos aqui também de que, embora homens foram escolhidos para escrever a Bíblia, não significa dizer que ela é um projeto humano, ela é um projeto divino, porque esses homens foram dirigidos, conduzidos e usados pelo Espírito Santo. E Paulo confirma isso dizendo a Timóteo, capítulo 3, a segunda carta, a partir do versículo 14. O texto-chave aqui é o 16, mas a gente vai ler 14 ao 17. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Esse texto que eu li, do 14 ao 17, Paulo está dizendo a Timóteo, de uma forma carinhosa, ou melhor dizendo, elogiando ele pelo fato de que ele está dando valor à Escritura e acompanhando seus estudos, seu crescimento desde quando era criança. Ele aprendeu da sua avó e da sua mãe os ensinamentos bíblicos, e até agora, como adulto, ele mantém o seu empenho dedicado à palavra de Deus, que ele chama aqui de sagradas letras. E Paulo diz que essas sagradas letras, a palavra de Deus, traz sabedoria para a salvação. Não é a religião que salva, não é a igreja que salva, não é um líder religioso que salva. Quem salva de fato é a palavra que traz a sabedoria da salvação pela fé que há em Cristo. Nós temos também o versículo 16 e 17, que diz que toda a Escritura, não tem um livro melhor do que o outro, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa. Para que ela serve? Para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. E o que seria isso? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus tenha capacidade, tenha um preparo para realizar toda a boa obra. E o que é a boa obra? É essa vida justa, é essa vida de obediência que cada um crente deve viver. Tem como ser crente sem meditar na palavra, sem aprender a palavra e sem ser instruído no Evangelho? Não. É a pior ilusão achar que só ir para a igreja é ser crente. É a pior ilusão achar que só orar faz de você um crente. Só dizer a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia, mudar de roupa, achar que isso é ser crente. Sair da igreja católica e ir para a igreja evangélica, isso faz de você um cristão verdadeiro. Não. O que vai fazer a diferença na vida do cristão entre o falso e o verdadeiro, aquele que só tem um nome e aquele que tem a conversão, entre o convertido e o convencido, é a sua capacidade e o seu preparo nas Escrituras Sagradas. Essa é a nossa reflexão introdutória, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada e poderosa para produzir a salvação em nós, e ai de nós sem ela. A igreja não faria sentido sem ela, Deus não faria sentido sem ela, porque o que sabemos de Deus é o que ela nos informa. A salvação não faria sentido, a vida eterna não faria sentido, a vida aqui não faria sentido. O crente sem a Bíblia não é nada. Por isso que devemos amar e viver em torno dela, senão o nosso destino será a eternidade sem Deus. Isso é só para a gente introduzir a nossa reflexão da aula de hoje. Amém?